Meu pai sempre me ensinou de que não seja a média, seja além da média, né? Então, por isso que vem essa história de não ser mais um e ser o. E eu sempre busco isso, né, internamente, para que isso eu possa aplicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu tento ser o melhor pai, tento ser o melhor marido, tento ser o melhor Rodrigo comigo mesmo, né? E também tento ser o melhor líder junto a minhas equipes, né? Seja bem-vindo ao maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Esse é o episódio 96 e eu tenho a felicidade, a satisfação de receber uma grande figura aqui de Porto Alegre. Hoje eu estou em Porto Alegre e vou falar com Índio Carvalho. Seja muito bem-vindo a esse podcast. Prazer. Muito obrigado aí pelo convite. Índio Carvalho, essa é boa, né? Mas ninguém sabe o que é Rodrigo. É isso, é isso. Ô, Rodrigo Índio, conta pra gente aqui um pouquinho como é que você entrou na gastronomia, conta como é que apareceu essa história de restaurantes na sua vida. Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Por poder partilhar com vocês aí um pouquinho da minha trajetória, né, dentro da gastronomia, que é o que mudou a minha vida. E é Rodrigo, né? Rodrigo Marcos Carvalho, e carinhosamente conhecido como Índio, né? E eu com meus 18 anos, 19 anos mais ou menos, eu iniciei a minha trajetória na gastronomia, na Pizza Hut, uma pizzaria que tinha aqui em Porto Alegre, multinacional, como auxiliar de produção, né? Lavando prato. Pensa em prato. E ali foi uma oportunidade de emprego, não era o meu sonho, né? Mas eu, na necessidade, né? Porque eu venho de uma comunidade aqui em Porto Alegre, né? Com mais de 160, 120 mil habitantes, né? O bairro Restinga. E meus pais sempre me ensinando, né? Que eu tinha que buscar o melhor para mim. E aí o trabalho estava dentro dessa jornada, né? Apesar de eu ter desvirtuado o meu caminho, né, pro mundo das drogas, né, eu tinha essa referência na esquina e essa referência era o que eu queria naquele momento, né, e eu peguei e tive na condição de morador de rua por causa disso, né, por esse motivo, mas sempre lembrei que eu tinha que trabalhar, né, eu tinha que buscar o meu sustento, tinha que buscar a minha dignidade. Fechando esse parêntese da jornada aí da minha vida, quando eu comecei a trabalhar na gastronomia, que eu me identifiquei, eu estava ali na Pizza Hut, e aí nisso veio a gerente, né? Vou contar um caso rapidamente, né? Onde ela perguntou se podia alguém ajudar no salão, e eu levantei a mão prontamente e disse, eu posso, fui lá pegar a bruxa, porque eu era auxiliar de produção, serviços gerais, e ela disse, não, é para atender. O cliente estava ali na frente. Opa, tem uma oportunidade aí. E aí comecei a servir as pessoas e tinha uma corrida de vendas. Quem vendesse mais fatias de torta de sorvete naquela semana, né, teria uma premiação no domingo. E aí eu me dediquei, né, porque eu queria estar ali, né, não queria mais lavar pratos, não nada contra lavar pratos, mas foi o início da minha jornada. E aí chegou no domingo, teve a premiação. Quem ganhou? O Rodrigo. Na época era Rodrigo. E aí veio a gerente com aquela torta de sorvete. Eu morava a 1h30 de ônibus do meu trabalho e ela chega. A premiação era uma torta de sorvete. Eu olhava para a torta, olhava para a gerente, olhava para a torta, olhava para a gerente e disse para ela, quanto custa essa torta para você? Aí ela disse, custa R$50. Aí eu disse, se eu te vender por 40, que vai derreter para mim até a Restinga, para que eu vá até a minha casa, né? Se eu te vender por 40, você vai ter uma rentabilidade, coloca no seu estoque e eu vou sair com a minha premiação. E aí fiz a primeira jogada também no meu trabalho ali com vendas, né? Então, e ali foi onde eu me identifiquei com servir,
né? Eu costumo falar que eu sou um eterno garçom, né? Estou aqui para servir, né? Tanto os meus liderados quanto a minha família e meus amigos. E eu amo essa profissão. Muito bom, é isso que você está contando, Rodrigo. E eu também passei por isso, lavei prato nos restaurantes do meu pai, tive a oportunidade de morar fora do Brasil e a única coisa que eu sabia era trabalhar em restaurantes. E eu tenho certeza que essa profissão de washing up, como a gente chamava lá, lavador de prato, foi uma profissão que me ensinou muito, como eu tenho certeza que também te trouxe um grande aprendizado. E como é que foi a continuidade disso? Quando despertou a vontade de ser dono de restaurante? Como é que você lidou com isso depois dessa história da torta? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando saí de Pizza Hut, continuei minha jornada dentro da gastronomia e aí eu já estava servindo, né? E aí dando uma acelerada aí também no processo. Eu tenho 47 anos, estou com 29 anos trabalhando com gastronomia, né? Então, dando uma acelerada, teve um momento em que eu estava trabalhando como garçom em eventos, né? E atendendo um evento, surgiu uma oportunidade. Né? Eu sempre me apresentei, tudo bem, eu sou o Rodrigo, eu que vou cuidar da mesa de vocês aqui hoje. E aí estou atendendo um evento de queijos e vinhos, e aí o cliente olhou para mim e eu fazia parte de uma equipe, né, de garçons extra. Quem é dono de restaurante sabe o que é isso, né? Esse é o nosso público, né? Nossa audiência. E aí fazia parte dessa equipe, e aí ele olhou para mim, Rodrigo, você tem uma equipe de garçons? Você trabalha tão bem, né? Eu tenho um evento, você tem uma equipe de garçons? Eu digo assim, tenho. Mas eu trabalhava numa equipe, né? E aí ele me deu um cartão, daí, poxa, recebi um cartão, vou ter uma reunião, né? E aí ele disse, me liga na segunda-feira, vamos agendar uma reunião, quero te falar sobre o meu evento. Beleza, fui na reunião, né, agendado e tal. Ele me falou do que era o evento, era um casamento de um americano com uma brasileira numa fazenda aqui próxima a Porto Alegre, para 350 pessoas, tinha que ter 2 garçons que falassem inglês para atender a família do noivo. E era um rodízio de churrasco nesse evento. Então, pensa numa equipe grande, né, para 350 pessoas. E eu tinha que montar essa equipe. Aí eu saí dali, a primeira coisa que eu fiz era quem me contratava. Eu disse, o nome dele é Pedro. Tá? Pedro, olha só, eu tenho um evento para nós. Assim, né? Essa é a logística, a jornada do evento. Vamos montar esse evento juntos? E ele disse, vamos. Beleza. Tinha uma dor, na época, existente, que era todo líder do evento, quando levava suas equipes, tinha uma taxa administrativa. Ou seja, tu contratava a pessoa por R$100, mas recebia 120, né? Que era a taxa administrativa, tudo certo. Eu olhei para ele e disse assim, vamos fazer o seguinte, quanto que custa você estar nesse evento? Custa R$300 para fazer a metria. Quanto que tu tira de cada colega? Ele disse, R$20. Taxa administrativa, tem que ligar, tem que fazer isso. Não, tudo bem, tá certo. Uhum. E se eu te der os R$20 de cada colega, mais o teu valor, tu não tira nada deles? Ele, sim. E aí eu fiz essa conta. Aconteceu o evento, foi um sucesso. Teve logística. Na época eu nem sabia que era logística, tá? Hoje eu falo sobre logística. E aí teve logística de garçom para cá com ônibus e por aí vai. O evento foi um sucesso, entregamos, né? Mas sempre a equipe, ela, cara, já trabalhou, né, lá atrás e sabe que se a pessoa diz assim, o cara pega 20 pila teu por dia, tu já trabalha mal, né? Já trabalha, puxa, podia ter ganho isso. Tipo assim, as pessoas não têm o entendimento que aquilo dali é uma empresa, o cara tem que usar aquele dinheiro. O que aconteceu? Aí quando foram receber com o Paulo, eu disse, não, é comigo. E aí eu paguei cheio. Uhum. Aí começaram a querer me dar o telefone para trabalhar comigo, porque eu pagava mais que o Paulo, né, teoricamente. Mas eu disse, não, você vai falar com o Paulo quando eu tiver evento. Aí toda vez que eu tinha evento, chamava o Paulo, que chamava a equipe. E eu pagava mais. O que aconteceu com isso?
eu tinha um melhor serviço em Porto Alegre. Porque as pessoas estavam mais motivadas. Porque, quer queira ou quer não, o dinheiro faz a diferença também. Faz, né? sem dúvida. E aí aconteceu isso. E aí montei um time, comecei a atender alguns clubes, economato. E aí a minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha algo como líder, como liderança. Né? Sempre com o sonho de ser dono de um restaurante. Sim. Sempre com um objetivo, né, na minha vida de eu preciso ter um restaurante. Mas sempre também, como eu costumo dizer, com servir. Né? Feito isso, eu tinha o sonho de trabalhar numa churrascaria como garçom. Para quê? Para que eu criasse um network com as pessoas que frequentavam esse ambiente. E eu consegui chegar a trabalhar nessa churrascaria. E ali eu construí todo um network, né, com a sociedade, com as pessoas. Né? Eu sempre me dediquei muito ao servir. E aí surgiu uma oportunidade de abrir o primeiro restaurante, onde aprendi como não fazer. Né? E como eu trabalhei nesse restaurante que não deu certo, eu olhei os erros e disse, se eu for fazer outra vez, tem que fazer diferente. Mas eu voltei, né? Quando eu saí para abrir esse restaurante, eu disse, eu vou sair por causa disso. Qualquer coisa tu volta, né? Nos 2 empregos que eu tinha trabalhado antes. E aí fechou o restaurante, eu liguei para as 2 pessoas, né? E ele disse, não, pode vir. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar num lugar aqui em Porto Alegre que juntava o esporte, que eu amo, que é skate e surf, assim como gastronomia. E aí ali eu fui ser gerente de atendimento. Por que eu estou dando essa acelerada? Porque eu vou chegar onde eu comecei a gerir restaurantes, certo? Sim. Quando cheguei nesse restaurante, nesse lugar que se chama Complex, onde une gastronomia e skate, eu já estava com um network muito grande de pessoas e relacionamento, né? E já tinha passado por diversas operações e as pessoas começaram a olhar para mim e dizer assim, eu estou abrindo um restaurante, como é que eu faço para chegar na Coca-Cola? Quantas geladeiras eu tenho que colocar? Quantos garçons eu tenho que trazer? E aí eu dizia, deixa eu ir lá ver onde é que é teu lugar. E aí ia lá, orientava a pessoa, dava na época era cartão, dava o cartão do rapaz lá da companhia. Quer falar sobre vinho, tem um fulano de tal. Quer falar sobre bebida, tem um fulano de tal. Tá tudo aqui. Contrata 5 garçons, cada garçom atende 15 pessoas, sabe? Falava tudo isso. E nisso meu pai olha para mim um dia, chega lá no meu trabalho, olha para mim e diz assim, meu filho, o que tu tá fazendo? Eu disse, pai, tô aqui, né? Tô trabalhando, tô como gerente aqui dessa operação. E, olha só que legal, pai. As pessoas me procuram para que eu possa ajudar elas a construir seus restaurantes e tal. E aí ele olhou para mim, meu filho, tu sabia que isso aí se chama consultoria? Eu disse, sério, pai, o que é isso? Eu disse, não, tu pode vender isso até. Pode vender tua hora de trabalho com tudo que tu aprendeu na tua carreira. É isso que as pessoas estão pedindo para ti. Aí eu disse, que legal, pai. Daí eu sei com aquilo na cabeça, né? Aí, na época, já existia o Google. Aí eu fui lá. Como montar uma consultoria? Muito bom. Como fazer uma consultoria? Como cobrar uma consultoria? E aí as pessoas começaram a chegar, algumas pessoas começaram a chegar a falar comigo e, quero abrir um bar, um restaurante. Eu falei, só um pouquinho. Tá aqui meu projeto de consultoria. Você quer me contratar? Aí eu vou lá te visitar. Mudou, né? O tal do Google aí me ajudou. E aí eu comecei, né, a cada consultoria que eu prestava e tal, fui me aperfeiçoando na cobrança, daí comecei a me conectar com pessoas que já prestavam esse serviço para entender esse mundo, né? E aí eu comecei um período de minha vida, daí eu saí desse lugar de skate, que é o Complex, né? Saí desse lugar e comecei a prestar consultoria aí para bares e restaurantes, para pessoas que queriam abrir bar e restaurante aqui em Porto Alegre. Tive umas 32 aberturas aí. Uau! Dentre elas foi assim que eu entrei no grupo Manda Brasa, que
tenho um restaurante 20/9. Muito bom isso, hein, Rodrigo? O que eu vejo é que tem uma integridade muito grande na sua história. Começou como lavador de prato, passou por gerência. Muitas pessoas te pediam ajuda ali pelo conhecimento que você tinha ganhado por todos esses anos, e conhecimento realmente é uma coisa muito valiosa. E muito sábio, seu pai acabou tornando isso aí na sua vida um grande negócio. Muito bom, muito sábio, seu pai. Falando no seu pai, eu vi um vídeo, Rodrigo, que o seu pai diz: você não tem que ser mais um, você tem que ser o. Exatamente. Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que você enxerga esse conhecimento que seu pai trouxe para a sua vida e como é que você implementou isso na sua jornada? Você acredita que por onde você passa, você se esforça para ser o? Sim. Então, desculpa. O meu pai sempre me ensinou de que não seja a média, seja além da média, né? Então, por isso que vem essa história de não ser mais um e ser o. E eu sempre busco isso, né, internamente, para que isso eu possa aplicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu tento ser o melhor pai, tento ser o melhor marido, tento ser o melhor Rodrigo comigo mesmo, né? E também tento ser o melhor líder junto a minhas equipes, né? E isso eu levo para minha vida, porque como eu disse, né, lá atrás eu venho de uma comunidade, né? E aí nós temos crenças limitantes, né? Sim. Ou seja, tu nunca vai ser dono de um restaurante, tu nunca vai ser o chefe, sabe? Existe isso, infelizmente. Claro que sim. Né? Então, e isso é uma crença limitante que te impõe, que acaba te colocando barreiras. Sim. E aí meu pai, olhando para isso, me instrui dessa forma. E isso eu acabo aplicando. Eu acabo dizendo que eu furo bolhas, né? Eu acabo furando essa bolha dessa crença limitante e saio da comunidade justamente para buscar o meu lugar, o meu espaço, aonde eu possa dar o meu melhor. Sim. Né? Nós somos ensinados, né, a todo mundo sentar numa cadeira, numa classe, a ficar sentado de uniforme, olhando para o mestre. É verdade. E tirar a média. É verdade. Né? E aí eu tenho que buscar ser além da média. Né? Então meu pai trouxe mais esse ensinamento, obrigado pela lembrança, né? E que eu levo para minha vida e replico aos meus filhos, né? Que são 5. São 5 filhos? Exatamente. Que legal isso, cara. Daqui a pouco a gente vai falar. Eu quero saber mais sobre esses filhos, quero saber também sobre a Carol. Carol, né? Carol famosa, hein? Tá vendo? A gente vai falar aqui sobre família, porque isso é um pilar muito importante. Fundamental. Eu costumo falar muito com os meus mentorados, Índio, que é impossível dividir vida profissional de vida pessoal. Não dá para o índio estar mal no casamento e estar muito bem nos negócios. Não dá para o índio estar preocupado com os filhos e uma preocupação maior e de repente ele está tranquilo para trabalhar. Não tem isso, né, cara? O índio é um só, o Marani é um só. Então a gente precisa cuidar da nossa vida de uma forma integral para que a gente consiga performar melhor, para que a gente possa ser mais feliz. Mas falando agora um pouco sobre gente, eu sei que você treina a sua equipe. Qual a importância das pessoas no seu negócio e como é que você costuma treinar os seus times? Importância das pessoas no nosso negócio. Sim, das pessoas 100%. que trabalham com você. 100%. Sim. É eles que estão ali nos representando. E como que a gente faz com que eles realmente nos representem a partir do momento que tu nasce como um restaurante, né, pequeno, onde a barriga no balcão, onde o dono está ali, vamos dizer assim, né? Sim. Né, onde o gestor, né, tá ali, né, conduzindo, te atendendo, olhando no teu olho, sabendo a tua preferência. Como é que tu replica isso para um grande time, né? O treinamento ele é fundamental, é a catequese, né? Então, eu costumo dizer que os nossos treinamentos eles são com periodicidade, por isso que eu chamo de catequese, né? E tem que ter alma de dono. Sim. Tem que ser pertencente daquilo, né? Qual a periodicidade? Toda semana. Toda semana, mas são módulos, né? E tem um ciclo, né? De início, meio e fim, volta. Claro. Início, meio e fim, que daí entra, vamos lá, desde
conhecendo o 20, que a gente chama, Uhum. e conhecendo o 1835, que é conhecer o grupo Manda Brasa, né? Como é que está a hold, como é que está a estruturação, como é que é o organograma, né? O que é a história e a cultura. Acho Muito que bom cultura, isso, hein, cara? Muito bom isso. Porque cultura isso é a fundamental. alma do negócio. Isso né? aí. Porque antes, como eu estava falando, né? É o dono que está ali. Nós começamos, éramos 3 sócios trabalhando, Uhum. mais 3 na cozinha, e um na barra do bar, e um na limpeza, e a Carol, hostess do Antônio, grávida do Antônio. Então éramos 7 pessoas trabalhando. Cada sócio revezava 1 hora no caixa, e a gente construía um lugar que fosse a extensão da casa para nossos amigos, né? O 20 iniciou assim, dessa forma, em 2015. Que legal. Da vontade de celebrar a mesa em torno do fogo, né? E como a gente recebia nossos amigos, 1 hora para cada um, 1 hora era muito, porque estava chegando meu amigo, eu queria estar ali com ele, conversando e tal. E foi um sucesso. Hoje somos 480 famílias, né? O Antônio com 8 anos. Saímos de 7 pessoas ali, então, entre sócios e alguns poucos funcionários, colaboradores, pessoas trabalhando, para mais de 480 famílias, é isso? É isso aí. É isso aí. Hoje temos grandes sonhos também. Em um tempo muito rápido, cara. 8 anos. Isso para restaurante é muito rápido. 8 anos e uma pandemia, irmão. Verdade. Uma pandemia no meio. Que a gente Verdade. sabe. Por algum momento aqui eu esqueci da pandemia. É. E poderia ter acabado tudo ali, né, cara? Quantos restaurantes acabaram ali? Quantos amigos, né? Quantos amigos a gente deixou pelo caminho? É verdade isso. Foi uma época que a gente trabalhou muito, foi uma época que a gente ajudou muito o mercado com o nosso trabalho. Eu, como dono de restaurante, passei por uma adaptação muito importante. No meu caso, Índio, que é pizza, foi até menos difícil, né? Pizza é um negócio que viaja bem, é um negócio que todo mundo já está acostumado no delivery, mas a gente viu centenas, milhares de negócios não conseguindo se adaptar. Então, parabéns por esse tempo e pela velocidade de crescimento, cara. E ontem, a gente estava falando aqui um pouco antes da gravação, eu tive a oportunidade de estar lá ontem no 20. Que casa fantástica, o atendimento, a galera estava bem treinada mesmo, hein, cara? Mesmo, cara? Eu pude ver isso Legal. em loco e realmente foi uma surpresa muito boa, porque a galera estava assim muito bem treinada e, enfim, a experiência foi muito legal. Em breve eu vou falar disso no meu canal, mas realmente a experiência foi muito legal. Eu quero que você me conte um pouquinho da criação de conceito. Como que vocês criaram o conceito? Porque você já me disse que é a extensão da sua casa. Vocês quiseram ali de uma forma bem carinhosa, de uma forma com muito sentimento, mas eu vi muita técnica, um cardápio enxuto, da maneira como eu indico que tem que ser, uma velocidade nos pratos incrível, uma organização de equipe, enfim, tinha muita técnica por trás. Como é que vocês criam um conceito e como é que vocês criaram esse negócio? Então, nasce lá em 2015 da vontade comum de construir esse ambiente que fosse a extensão da casa de nossos amigos, né? Um pouco despretensioso, então a gente tinha o menos é mais, né? E eu, só voltar, eu entrei como consultor, né? Lembro? Meu pai foi lá, me disse. E aí eu estava num momento na minha vida ali, inaugurando um lugar, e aí um dos sócios, né? Olha para mim e diz assim, o que tu está fazendo, Índio? Eu disse, estou prestando consultoria para bar e restaurante aí, sabe, né? E aí ele, estamos abrindo uma hamburgueria aqui no Moinhos de Vento, que é um dos principais bairros de Porto Alegre e tal. Daí eu fui lá ver e tal, topei, apresentei a proposta, inaugurei. E o que acontece, né? Era um produto único, era um hambúrguer, né? Tinha 2 hambúrgueres, porque o ambiente era pequeno, 65 metros quadrados, corredor. Sim. Uma porta de garagem praticamente. E 2 tipos de cerveja, 2 tipos de refrigerante, 2 tipos de água, sem serviço. Como é que eu entrego experiência para as pessoas sem serviço? Aí a gente vai lá, olha, a pessoa tem que olhar no cardápio, chegar no caixa, pedir e retirar seu pedido, né? No Rio Grande do Sul, onde, né, é difícil tu mudar, quebrar uma paradigmas, cultura, né? Uma cultura, né, do servir. Aí estamos ali.
E eu não acreditava nisso. Não, mas tem que ter garçom. Não. Na Europa eu não sou um cara viajado. Mas na Europa funciona. Nos Estados Unidos funciona. E aí me deu um clique. Poxa, o McDonald's chega aqui no Brasil. Faz tu escolher, e te induz a escolher realmente o que ele quer que tu coma. Tu vai lá, paga, espera, é chamado, tu vai lá, pega, come, bota a bandeja no lixo e ainda dá tchau e agradece. Por que aqui eu não posso fazer isso com a carne? Sim. Com o churrasco. E aí a gente traz essa história do casual food para o churrasco, um modelo único para o churrasco na época, porque hambúrguer é a extensão de churrasco. Sim. Nosso hambúrguer ele é feito na brasa. E aí nasce em 2015, despretensiosamente, mas sempre com a referência de que as pessoas não precisam mais de um bar ou de um restaurante, e sim propósitos para a sua vida. Sim. Ou seja, uma marca que crie relevância cultural e que tu te identifique. E aí a gente começa a olhar para outros lugares. Sim. E aí tu começa a surgir oportunidades, porque tu tá gerando experiência. E aí para mim gerar experiência sem que eu tenha o contato de outra pessoa que é o garçom, que tá te representando ali, que hoje em nossas casas nós temos, a gente vai lá e diz assim, qual o seu nome? Ah, meu nome é Marani. Aí eu coloco Marani. Ao invés de ser chamado por um número, a gente chamava num megafone, Marani! Aí você ia lá e buscava seu pedido. Demais. Aí depois ficou tão cheio que a gente botou nas caixas de som. E isso pensando na conexão das pessoas também. Muitas vezes tu tava ali e queria conhecer uma pessoa, tu já sabia o nome dela. Fica a dica. Muito bom isso! Muito bom isso. E aí nasce o 20/9, eu entrei como consultor. E aí tem uma situação... Cara, mas olha só, eu tenho que interromper porque tem uma coisa muito forte aqui, Índio. Eu desde quando cheguei a Porto Alegre, vi que tem uma chamada, ganhou o melhor hambúrguer de Porto Alegre. Então, a gente tem uma qualidade de comida muito boa no 20. Sim. Isso é uma Premissa. coisa que eu escutei de várias pessoas antes de chegar e experimentar o que eu experimentei ontem. Mas veja bem, você me traz uma coisa que, na minha opinião, é ainda muito mais poderosa. Um bom produto, obviamente, faz muita diferença. Sim. Mas a conexão com a marca, a afinidade com a marca, a pessoa ter a marca como uma extensão da casa dela, é uma coisa que dificilmente tem concorrência para isso. Porque comida boa aqui em Porto Alegre, eu tenho certeza que tem muita, né, cara? Mas talvez essa conexão com a marca, talvez todas essas conexões emocionais que você está contando pra gente, que vocês criaram lá atrás, fez muita diferença nesse crescimento meteórico da empresa, né? Perfeito. É justamente isso que nos leva a entregar e dedicar, e que as pessoas também que estão trabalhando conosco se identificam, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? Todo mundo sabe que tem lá uma da nossa missão, que é construir um pedaço do mundo que queremos viver, menos fechado e mais sangue bom. Então, pode perguntar para qualquer pessoa que trabalhe conosco, ele sabe desse parágrafo que tem lá na nossa missão, né? Porque a gente não quer mais esse mundo que eu falei ali atrás, né? Do patrão. Sim. Né? Hoje nós somos líderes, né? Somos exemplos, né? Somos gestores, e aí cada vez mais a gente tem que implementar essa cultura. E a partir disso, replica para o cliente. Não adianta eu ter um sonho maravilhoso, a melhor empresa de marketing, a melhor empresa de marca, se eu não conseguir replicar isso para quem vai me representar ali. Então, cultura é o que a gente trabalha hoje, né? Índio, a gente tem uma dificuldade muito grande de mão de obra para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Eu tenho certeza que 90% deve ser a maior dor, que é pessoas para me ajudar a construir o meu sonho, para trabalharem comigo no meu restaurante, na minha hamburgueria, na minha pizzaria, na minha esfirraria, enfim, pessoas para trabalhar. Hoje é uma grande dificuldade. Além disso, a gente ainda tem problema trabalhista e outras coisas mais. Mas eu vejo que uma boa parte desse problema da mão de obra e inclusive problemas trabalhistas são resolvidos na raiz com isso que você está trazendo agora. Trabalhando a cultura, Perfeito. Fazendo com que essa cultura seja mais forte. Veja uma coisa que você falou agora e que me chama muita atenção, que é,
nós somos líderes e somos exemplo. Porque a gente escuta isso muito por aí, mas fica uma reflexão para quem está escutando a gente agora. Você realmente se considera um exemplo para os seus colaboradores? Será que eles se orgulham do líder que eles têm? E se eles se orgulham, por quê? Qual que seria o motivo desse orgulho? Então, trabalhar a causa raiz, trabalhar a cultura das pessoas, não é uma coisa simples porque você trouxe para a gente, é uma coisa semanal. É uma coisa que eu preciso plantar e preciso regar toda semana. Perfeito. Então não tem facilidade, não tem, poxa, trabalhar com mão de obra, eu descobri o segredo. Não tem ali alguma coisa mágica. O que tem é a semeadura e o que tem é o cuidado, né? Como é que você enxerga isso? O cuidado com a pessoa, ela se dá a partir do momento em que eu tenho a empatia, né? Sim. Então, obrigado, viu? Sim. A partir do momento que eu tenho empatia e me coloco no lugar dele, né, a gente começa a olhar diferente, né? Então, vamos lá, missão, construir um pedacinho do mundo que nós queremos ver. Poxa, como é que é legal? Como é que é a melhor forma de trabalhar? Um ambiente saudável, alegre, né? Onde eu possa acolher aquela pessoa. A gente fala muito para nossa liderança que tem o técnico, né? Tem o técnico e tem o humano, né? E aí, na contratação, a gente parte do princípio que a gente não contrata pessoas técnicas, e sim pessoas com caráter. Ou seja, a técnica desenvolve, tu aprendeu trabalhando. Eu aprendi trabalhando. Então, tu vai ser o melhor a partir do momento que tu tem um caráter. Sim. Então, isso é uma premissa também da empresa, né? Do lugar, do ambiente de trabalho. Sim. E todo mundo sabe disso. E daí todo mundo se ajuda. Alguns sabem mais, se destacam mais, outros menos. E também trazer um plano de carreira claro para as pessoas. E aí tu consegue Isso ter... também é muito poderoso. A pessoa tem que saber o depois. O que vai acontecer depois. Exato. O que estão preparando para mim. Como é que eles vão me ajudar a crescer. Como é que eu vou ser um Marani melhor aqui dentro dessa empresa. Se eu não tenho visão de futuro... Talvez Exato. Qualquer R$100 a mais, R$200 a mais do meu concorrente, eu vou embora, né, cara? É muito bom esse papo, velho, porque é exatamente isso. Sim. Eu já fui esse cara. Tu já foste esse cara. Claro que sim. Né? Se eu não tinha visão de futuro, outra empresa que me trouxe visão de futuro, eu troquei meu trabalho. Claro. E aí aquele cara que eu trabalhei, infelizmente, teve que contratar outra pessoa, treinar outra pessoa. E aí chegou outro dono, foi lá e disse... E isso é uma coisa também que aqui em Porto Alegre eu tenho trabalhado muito entre nós, né, da gastronomia. A gente faz essa troca, assim, tipo assim, cara, nenhum gerente meu vai lá na tua casa, brother, pra dizer assim, ó, quer trabalhar comigo? Sim. A gente tem muito esse respeito, velho. Nós precisamos ser mais unidos, né, Índio? Poxa, velho, porque você tá falando de Porto Alegre, e aí eu tô falando aqui, a gente tá falando pro Brasil inteiro, isso tem que ser uma cultura de que os donos de restaurantes têm que se conversar mais, os donos de restaurantes têm que fazer projeto junto, têm que comprar junto, têm que trocar ideia. A gente precisa estar junto para que isso não aconteça. Sim. A pessoa que trabalha na minha cidade, né, o meu concorrente, ele não pode ser obviamente, né? Ele não pode ser um inimigo e não pode ser uma ameaça para mim, que é o que você está dizendo. Se eu estou vendo gerente de uma outra casa no meu estabelecimento, eu já sei que tem alguma coisa errada. Não pode isso, né? Não pode. E se acontece isso e algum colega meu falar e me diz, na mesma hora a gente não contrata. Sim. Já aconteceu de estar no processo, porque são seres humanos, são 480 seres humanos que estão ali, por mais que tu fale da cultura, por mais que tu fale, né, dos processos, é um ser humano. Sim. Não é um robô, não é uma máquina que vai lá e faz. Ainda somos isso. E não podemos perder isso, né? Por favor. É verdade. É verdade. E falando em seres humanos, agora eu quero ir para um outro campo que eu adoro, para mim faz muito sentido. Eu quero saber quem é o Rodrigo pai, o Rodrigo marido. Me conta um pouquinho sobre as pessoas que, mais importante, que te acompanham nessa jornada de ser dono de restaurante. Então, pai de 5 filhos, né? Cacá, 01, 02 Gustavo, 03 Maria Eduarda, 04 Antônio,
Marcos, e 05 com 8 meses, Domênico. Uau, que legal isso, cara. Isso. E com 5 filhos dá tempo de olhar restaurante? Tem que dar, velho. É uma das prioridades na vida do ser humano, né? Quer desafio maior que ter um filho na sua vida? Não existe mais nada desafiador do que criar um ser humano. Sim. Então, tem que dar. Então, ser dono de restaurante, ser dono do negócio, cara, não tu consegue lidar. Mas o filho é o maior desafio que tu tem na vida. Né? E também precisa de uma mulher, né? No meu caso, a minha esposa, Carol. Aí, Carol, essa é pra te pedir ela em casamento essa semana. Né? Verdade, cara? Depois de 10 anos. E ela aceitou? Pá, a mesma coisa que meu filho perguntou. Ela aceitou. Que bom isso, glória. Cara. Parabéns, pô. Sim. Obrigado. Então, assim, e ter uma mulher em que te ajude, seja teu pilar, ela, nas minhas tomadas de decisões, nessa minha jornada hoje de estar nessa condição de dono de restaurante, né? Porque a gente estar na condição, eu não sou. Sim, eu gosto muito dessa posição também. Né? Eu estou nessa condição hoje. Como eu estive na condição lá atrás, quando eu falei de morador de rua. Claro. Então, hoje eu estou nessa condição de dono de restaurante. Então, a Carol me ajudou muito. E me ajuda muito porque muitas das vezes eu tenho que tomar uma decisão, eu divido com ela e ela me dá um direcionamento. É a mesma coisa que olhar a árvore e a floresta. Às vezes, a gente, quando está dentro do restaurante, a gente só olha a árvore. A gente não olha aquela lâmpada que está queimada. E aí, quem está vindo de fora tá olhando a floresta. Sim. E aí vai te apontar que tem uma lâmpada queimada. E aí tu, poxa, como é que eu não vi? Tava tão aqui na minha frente. E aí, quando a gente é um líder, tu tem que sair e olhar de fora, não de cima. Né? Até porque, pra mim, na minha visão, eu e Índio, é pirâmide invertida, né? Quem tá lá em cima é a galera que tá recebendo o nosso cliente. Eu tô ali para apoiá-los, para ajudá-los, né? E olhar de fora faz com que tu consiga ver os detalhes, né? E fazem toda a diferença o detalhe. Sim. E o nosso restaurante tem bastante detalhe. Tem. E aí a gente tem que estar sempre olhando. Não só na comida, não só na bebida, não só no serviço. E a família, eu, de fato, assim, é a minha base. Hoje estou sendo um pai. Eu tive muita dificuldade na minha jornada, né? Para criar Cacá, para criar Gustavo, para criar Maria Antônia. Né? É de outros relacionamentos. E hoje eu consigo estar mais próximo, marcar um final de semana, consigo, né, estar junto deles. Né? Gostaria de estar muito mais. Não é nem sobre deveria estar. Sim. Não vamos levar para essa seara. Mas sim, gostaria muito de estar mais. Sim. E tu tem que organizar a tua vida. Tua vida tem 24 horas, meu amigo. X horas tu tem que dormir. O que tu vai fazer com o restante? Planejar, velho. Até na tua vida pessoal, não adianta. É verdade. Senão, tu vai ser consumido. Sim. Eu não sou pai ainda, Índio, mas enquanto você contava essa história e me dizendo que você queria ter mais tempo, eu me lembro que eu estava no papel invertido. Eu fiquei por um longo tempo, eu odiava restaurante. Eu dizia, a única coisa que eu não vou fazer na minha vida é ser dono de restaurante. Porque na minha infância, o restaurante tomava o meu pai de mim. Sim. Ele era sempre, meu filho, eu preciso ir trabalhar, meu filho, papai tem que fazer compra, papai tem que ficar no caixa, papai tem que... Porra, e que horas que o papai vai ficar comigo? Então, eu tô trazendo esse assunto porque eu sei que muita gente que está nos escutando agora passa por isso, de eventualmente não ter tempo ali para os filhos, porque está cuidando do sustento dos filhos, que é conduzindo o restaurante, mas que isso faz uma grande diferença na jornada da criança e, claro, na jornada do pai também, né? Então, a gente pode estar passando por uma situação, mas o planejamento e a visão de futuro para que a gente possa priorizar essa família é algo que vai nos ajudar a ter muito mais sucesso dentro do restaurante, né, Índio? É o que eu vejo e
E o que eu tento trazer para minha vida também. Eu fiquei com uma curiosidade, porque uma coisa que você contou é uma coisa que eu faço com frequência. Fernanda, que está aqui no estúdio também, minha esposa, eu divido os problemas também. Eu falo, meu amor, eu preciso falar algumas coisas com você. Porque enquanto a gente fala, a gente vai pensando também, né, Índio? A gente vai refletindo sobre o que a gente está passando. Mas a minha dúvida é, como é que você separa isso para não ficar só trabalho? Para não conversar só sobre trabalho? Porque em algum momento a Carol vai surtar com você, né? Já surtou, né? Vamos lá, né, velho? Tá bom, pensei que era só comigo. Beleza. Mas como é que a gente consegue conduzir isso de uma forma que o casamento continue saudável, ao mesmo tempo a gente não deixe de falar do que é importante? Afinal de contas, a família tem que participar de tudo, né? É muito difícil. Sim. Vamos lá. É muito difícil. Mas quando eu falo de planejamento, e isso tem acontecido nos 3 últimos anos da minha vida. Não é nessa jornada toda, não é essa foto hoje, né, galera? Pô, meu não filho... é aquele negócio do banho gelado, né? É o meditar, banho gelado, ter um tempo pra fazer... Não é bem assim, não é tão romântico assim. Não, tanto é que tem uma dor grande. Carol, quando nasceu o Antônio, no segundo dia eu tava no restaurante. E ela fala isso pra mim. E vai falar pra sempre. E vai falar pra sempre. E aí eu quis fazer diferente no Domênico, né? Aí eu combinei com a Aí você foi no terceiro. Não, e me batendo, né? E agora tem esse selo, agora tem isso aqui, né? Agora a gente não para de trabalhar, não tem isso. Não para de trabalhar. Sim. E, poxa, tu vê, né, cara? Olha só. Ontem mesmo, Antônio indo pra escola, eu dei um pulo em casa, que eu tenho essa flexibilidade, eu dei um pulo em casa, mas eu disse, eu vou fazer umas reuniões aqui. E aí, mandando mensagem, o Antônio me dando tchau pra ir pra escola. Eu não dei tchau pra ele. Caramba. E aquilo ficou Passou. Aqui. Porque eu tava trabalhando. Sim. E, poxa, né? Eu costumo dizer que meninas têm um olhar assim, um homem tem um olhar assim, né? É verdade. A mulher consegue fazer muita coisa. Tá com o filho no colo, faz aqui. Eu não, eu tenho que fazer isso, é isso. Né? Eu também. É um pouco assim. Então, poxa, então não é esse mar de flores. Ontem aconteceu, né? E é muito difícil. Então, mas tem que saber conduzir. Tem que saber que quando o tempo é para a família, é tentar estar ali o máximo possível. Tanto é que Carol, quando é férias, eu nem sei que eu vou tirar. Ela só comunica com os meus sócios, combina com os meus sócios. Ela vai lá... Essa é uma boa estratégia, cara. Ela organiza Líder, tudo. você que tá escutando, aprende isso aí, ó. Sua esposa vai lá, marca as férias, combina com seus sócios. Exatamente. E aí quando vê... E aí não tem jeito, né? Não tem mais jeito. Aí eu pensei, tá, mas onde é que a gente vai? Não, vem, já tá tudo organizado. Já tá planejado. Aí não tem jeito de fugir. Não. E aí... Parabéns, Eles hein, nem dona falam Carol. comigo. Dona parabéns. Carol, você acabou de ensinar aí, ó, para milhares de pessoas como organizar as férias do marido ou da esposa, né? Porque também tem muita dona de restaurante que nos escuta aqui, que eventualmente também não tem tempo para férias, né? Não prioriza, né, Índio? A gente realmente tem 1 milhão de coisas passando na nossa cabeça, a gente tem muita coisa para resolver, mas de fato a gente precisa vivenciar isso que é tão importante para a nossa vida e para a nossa família. A gente costuma dizer, é um evento por dia, né? Sim, é verdade. Abrir o restaurante, fechar o restaurante é um evento por dia. Cara, que definição boa essa. Nunca tinha pensado dessa forma e é verdade. É um evento por dia, então como é que eu faço esse evento todos os dias? Eu posso não ter ninguém na minha casa hoje, então no meu evento não veio ninguém. Como eu posso ter um batalhão de pessoas que apareceram de uma hora para outra. E nesse tempo eu tenho que receber, tenho que fazer a comida, tenho que atender bem, tenho que cobrar. Enfim, um evento por dia. Muito bom isso. Muito bom isso. Muito bom isso. Índio, planos para o futuro. O que vocês pensam sobre o grupo? O que vocês querem construir? Qual é o grande sonho? Eu vi que tem muita coisa legal. Tem uma festa incrível que vocês fazem de churrasco. Tem... vários eventos que vocês fazem, tem 4 unidades, né?
7. 7 unidades? 7 Opa, unidades. então eu me perdi em alguma. 7 unidades? 7 unidades. 7 unidades. Aonde vocês querem chegar? Então, a gente falou de 8 anos, quase uma por ano, é isso? Teve ano que a gente Com abriu a pandemia, 2. cara. Que loucura. Teve ano que a gente abriu 2, um mês depois da outra. Uau. Foi desafiador, é desafiador, né? Hoje a gente está num momento justamente de estruturação para manter isso, né? Porque o futuro ele vai ter que ser um pouco mais tranquilo. Sim. Né? Então a gente deu essa acelerada, vamos dizer, a gente vai continuar crescendo, sim, né? Mas deu uma alavancada também. Isso, né? deu uma alavancada. É normal isso. A gente é muita oportunidade, né? Se tu for ver, são 7 operações, 5 delas estão em Porto Alegre, né? E cada uma diferente da outra. Sim. A gente não fez um modelo copia e cola, né? A gente vai lá e faz parte da história e da narrativa. A gente é um equipamento, né? Gerador de fluxo, né? Gerador de experiência, né? Em pontos muito específicos. Pontos muito específicos. A gente não saiu abrindo. Ou seja, a gente nasce no bairro Moinhos de Vento, um dos principais bairros de Porto Alegre. Em 2018 vai para o Shopping Iguatemi, um dos principais shoppings do Rio Grande do Sul. Em 2020 vai para o Cais Embarcadero 21, ali bem no meio da pandemia, que daí é o ponto turístico de Porto Alegre, o momento em que o Porto Alegre vai lá e começa a olhar para o Rio com outro olhar. E aí 2021, ao final de 2021 a gente abre em Canela, que é o restaurante 1835, que para mim é um dos melhores restaurantes que nós temos, né, no que diz respeito à gastronomia da cultura gaúcha. E depois a gente abre em 2022. Aí 21 abre o 1835, depois Bali High, que é em Atlântida, no litoral gaúcho. E aí 23 a gente abre Moinhos novamente e Pontal, né? Então são 7 unidades, e mercado paralelo, né? Que daí é o menor 20 do mundo que a gente brinca, né? Que é bem pequenininho, fica ali no mercado paralelo. Aí a gente tem projetos já na mesa, né? Tem projetos de futuro, no futuro próximo, até 3 anos, né? A gente tem estamos terminando de desenvolver um plano de expansão, né? A gente quer outras fronteiras, mas muito bom. A gente está de uma forma bem organizada, porque em 8 anos tu aprende, né, cara? Meus sócios, nem todos não eram do ramo de gastronomia, eu era um garçom, hoje empreendendo, né, e aprendendo muito com os meus sócios. São 3? Somos 6. É um grupo de 6 sócios, cada um tem o seu melhor, e cada um atua na área do seu melhor. Vocês se complementam. Exatamente. A gente tem muito isso. Muito, muito, muito. O Martim cuida muito bem do comercial, o Biton é um administrativo, o Márcio é a marca, o Pedro desenvolve produto, Ranieri essa parte de RH. Cara, isso que você está trazendo é genial. Sempre quando eu tenho a oportunidade de conversar com os meus mentorados, os meus alunos, eu trago isso. Muita gente ainda acredita que o sócio é para dividir tarefa no sentido operacional. Isso é loucura, cara. Não. Pô, Marani, mas eu sou sozinho, eu não tenho ninguém para me ajudar. Sócio não é para ajudar a fazer uma tarefa operacional, na minha visão. Não. Quando você tem sócios com competências complementares, com genialidades complementares, como você está trazendo, aí a gente consegue construir coisas grandes. É sobre o negócio, né? É sobre o negócio. Não é sobre a minha pessoa. O 20 tem que sair, o 20 tem que continuar. O Márcio tem que, é isso aí. Sair da operação, vamos dizer assim, não sair do grupo, né? Então, a gente mas só que tem que ter clareza de papéis. Sim. Assim como todos os líderes, todas as equipes têm que ter clareza de papéis. Até onde um vai, até onde outro vai, quem Como faz o quê. Isso? Aonde isso, tu fala? Como que vocês adquirem essa clareza de papéis? Como vocês se dividem? Entre nós ali na sociedade? Como eu sei que eu não estou entrando no seu escopo, como eu sei que você não está entrando no escopo do Biton e assim por diante. A gente se fala, né?
A gente vai lá e se liga. É que ao longo dos anos tu vai entendendo, né? Até onde vai. Eu não sei, eu não mexo na conta do banco. É quem cuida do administrativo financeiro. Eu tenho que cuidar da experiência do cliente. Se o meu NPS lá caiu, poxa, eu tenho que estar lá. Se o produto não veio na qualidade, tá claro. Pedro, tem que falar lá com o frigorífico, tem que falar lá com o nosso fornecedor. Se o restaurante não está enchendo, Márcio, como é que a gente faz? Negociação, cadeia de suprimento, mas a gente tem um momento em que cada um dá o reporte de sua área. E aí a gente vai olhando o negócio. E aí tem a parte do conselho, a empresa vai se estruturando para esse momento. Assim. Daí tem a parte do conselho, que daí todo mundo opina e organiza. E aí a gente separa muito também o que é restaurante e o que é holding, né? Porque a gente tem festa, como tu falou, a gente tem outros negócios acontecendo. Sim. E aí como é que a gente cuida bem dos restaurantes, que são 480 famílias, e como é que a gente coloca de pé os novos projetos. Porque quer queira ou quer não, quando vê, tu tá pegando um funcionário de outro restaurante, bota pra cá. Então tem que saber, por isso que a gente tá nesse momento de organização, para justamente crescer de uma forma grandiosa. Muito bom isso. Índio, você tá trazendo aqui pra gente uma coisa que eu quero despertar cada vez mais em quem nos escuta. Que um restaurante é uma empresa, quase todo mundo sabe. Mas quando a gente fala em holding, quando a gente fala em conselho, quando a gente fala em análise de KPIs, análise de indicadores, opinar sobre como a gente está performando em cada uma das competências, é um assunto ainda muito novo para o dono de restaurante. Porque a maioria ainda tem dificuldade em enxergar que um restaurante é uma empresa. Mas no caso de vocês, a gente está falando de um conjunto de empresas e mais do que isso. Um conjunto de projetos. Isso aí. E a gente tem alguns que dão um lucro maior, outros que têm uma margem maior, outros que complementam trazendo mais pessoas. Então eu tenho que entender o papel de cada projeto que eu estou fazendo, o papel de cada casa, porque muitas vezes, eventualmente, para vocês é estratégico ter uma casa no Pontal. Ela talvez pode trazer ou pode não trazer ali uma lucratividade maior para o grupo, mas estrategicamente ela é tem fundamental. Um papel muito importante. Exatamente. E aí, quando a gente entende isso, a gente pode falar em um nível mais aprofundado de um conjunto de empresas, né? Então foi muito legal você trazer isso para os donos de restaurantes aqui, para a gente entender que a gente precisa desenvolver muita coisa ainda, né? E aí por isso mesmo que se divide restaurante, né? É o evento todos os dias, né? Abrir a porta de um restaurante, né? Isso é um evento todos os dias, mas como é que eu penso no estratégico, né? Para que essa porta... Pô, a gente tem bastante cadeira aqui nessa cidade, cara. São 5 restaurantes aqui. Né? Então, como é que eu encho todas essas cadeiras? E não é sábado e domingo, né, cara? Tem que encher segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. E aí tem um grande... Né? E é isso que eu quero aprender. Assim, é um novo momento. Eu acho que a gente precisa se unir para aprender. Como operar no momento em que numa terça eu tenho um faturamento e num sábado eu tenho outro. Olha o desafio disso. Olhando para um headcount, né? Como é que eu tenho essa elasticidade, né? É verdade. Fica aí um desafio para nós aí. Fica. Esse vai ser para um próximo podcast que a gente vai gravar juntos. A gente pode aprofundar nisso, porque realmente a hotelaria, a gastronomia, o serviço de hospitalidade traz muitos desafios, né? Falou tudo. A minha empresa não é um restaurante, um bar, é uma empresa de hospitalidade, sim, entretenimento. Sim. E a gente poderia entrar, né, nesse cerne, não vai ser nesse capítulo, mas a gente poderia entrar na dificuldade que a gente tem nas leis trabalhistas do Brasil. Porque a gente tem uma sazonalidade muito grande durante a semana, né? Aqui, todo mundo que está nos escutando, a gente tem um movimento muito diferente, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Quinta ainda, muitas vezes, se assemelha ali ao fim de semana. Mas segunda, terça e quarta, a gente tem uma dificuldade muito grande e aí entra o headcount que você trouxe. Aí a gente tem que conseguir fazer com que
o nosso faturamento ali, consiga contemplar o nosso CMO, nosso custo de mão de obra, e aí ao mesmo tempo a gente tem que intercalar com folga e outras coisas mais, tudo isso respeitando a legislação, porque ter 480 famílias é uma responsabilidade muito grande, e cumprir as leis, porque você não pode ficar descoberto com o tamanho de negócio desse, né? Sim. Então, realmente é muito desafiador. Índio, a última coisa, se todo mundo aqui, todos os donos de restaurantes do Brasil pudessem estar te escutando agora, qual a mensagem que você deixaria para esses caras dentro da sua trajetória aí, dentro de tudo que você aprendeu até hoje? Qual a mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos escutando agora? Tenha empatia com quem está te representando quando você não está ali. Uhum. E busque sempre dar o seu melhor para aquele que está indo ali. Acho que isso é o que me leva, cara. Isso que me move, assim. Muito bom isso. É se colocar no lugar da pessoa que está ali te representando, não entendendo, não sentindo as dores que tu não vai conseguir sentir, mas buscando entendimento. Sim. Né? E também é a cultura, cara. É a cultura. Traz clareza do que é o teu negócio. Não é mais um que está ali. É um ser humano, é uma família. Eu já escutei que tu chuta um balde e sai um garçom, brother. Eu já escutei isso de dono de restaurante. Que loucura. Não pode. Não podemos pensar assim. Sim. É uma pessoa, né? É um ser humano. É um ser humano. Sim. É isso aí, brother. E que você já foi, eu também, né? É isso aí. Muito bom. Ô, Índio, como é que as pessoas te acham no Instagram? Como é que eles acham os seus restaurantes? Deixa o @ do Instagram para eles. É @Índio Carvalho e @20/9 ou @1835. Muito bom. Conversei. Sabe por que 20/9? Tem alguma coisa a ver aqui com uma data importante aqui do Rio Grande do Sul, né? Então conta pra gente. 20/9 é o dia, né, da Revolução Farroupilha, né? E 1835, que é o restaurante que nós temos em Canela, é o ano da Revolução Farroupilha. Nós trazemos a cultura, né? Respeitamos ela, concordamos com tudo? Não. Mas estamos aí, né, trazendo essa história de um gaúcho contemporâneo, né? Não é à toa que as pessoas têm tanta conexão com a marca, né? É isso. Muito legal isso. Muito Fechou. legal ter contado a história aqui pra gente. Obrigado, Líder, para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.